Olá, sejam bem-vindos. Me chamo Rosângela Leonardi, sou terapeuta integrativa e tenho a honra de estar aqui com você falando um pouco mais da autocura, autogestão. E a pergunta é, mas como a autocura tem a ver com a naturopatia? Para que esse entendimento seja visível, seja tão real quanto é para mim e para você, se torne da mesma forma. Vamos falar um pouquinho do que é a naturopatia? Só dar uma lembrada, porque eu sei que você já sabe e é apaixonado por a naturopatia, senão não estaria aqui conosco. Bem, a naturopatia é considerada a medicina original. Eu concordo, assina embaixo e você também deve concordar. Qual é o cerne da naturopatia? É a manutenção da saúde. E qual a filosofia? Simples, é a de que o corpo tem a capacidade de se curar a si próprio, desde que lhe forneçam os meios apropriados. Então, quando eu estou falando da autocura ou da autogestão, na técnica autopoiesis, eu estou falando sim do poder de gerir e gerar essa cura dentro de nós. Algo simples, mas real e comprovado cientificamente. É extraordinário, não é? Quais os mecanismos de manutenção que a naturopatia realça? Na área da saúde, de acordo com essa forma de terapia, inclui nutrição, dietética, jejum, massagens, hidroterapia, a manipulação do modo de vida, a psicologia, aconselhamento, entre outros. Então, novamente, eu venho na autocura. Porque a autocura está englobada em tudo isso. Em gerar o bem-estar, em ter um pensamento voltado que o seu organismo pode reagir e sim, se livrar de um problema de saúde de uma forma natural. Desde aquele chá da vovó, lembra o chá da vovó? Que antigamente era tão valioso e hoje não se dá mais o valor devido. Aquele chá que a vovó fazia quando a gente estava resfriada. O chá que a mamãe também nos ensinou. Aquele chá, aquele produto natural, totalmente voltado a nos fazer o bem. Colocar as nossas energias nisso, para que realmente seja positivo, nossas células, nosso organismo reaja de uma forma positiva. Isso é autocura. É só um exemplo do que nós temos tanto a aprender e a evoluir, mas é tão simples, é um olhar simples. Bem, a naturopatia é considerada a medicina original, como eu já disse, eu concordo e você também, não é verdade? O princípio básico que apenas a natureza cura e a essência é a essência da filosofia naturopática. Ou seja, é o princípio básico de que a natureza cura, realmente cura. Realmente cura. Quantos anos a humanidade teve apenas a medicina original, antes de entrarmos nos produtos químicos da forma que hoje evidenciamos? É claro, não podemos desqualificar algumas situações e há medicamentos que existem, mas temos que aprender a valorizar o que realmente é a nossa base, de onde veio a nossa medicina original, aquela que nos trouxe até o ano que estamos, até agora a humanidade caminhou e sempre teve a natureza a nosso favor. E aprender a valorizar isso. E ainda mais valorizar o poder que nós temos de potencializar a naturopatia, que é o poder da autocura. Bem, os naturopeutas tentam ajudar o doente a eliminar as doenças, melhorando a saúde em geral. Em vez de ter como alvo um problema de saúde específico, segundo eles, quando a saúde global do indivíduo é promovida, a doença não existe. Ou seja, a prevenção. Prevenir é o melhor remédio. Mamãe já falava. Então, essa questão ela é real. E como nós podemos prevenir? Com a força do nosso pensamento, gerando a autocura, nos gerindo nos sentimentos e sim, o tempo todo nos sugestionando o que é ideal para o nosso corpo. Na verdade, o corpo fala conosco.
Nós que não ouvimos e por diversas vezes não obedecemos, mesmo quando ele está gritando conosco do que ele realmente precisa. Ouvir o que o nosso corpo está pedindo é autocura. Ele nos ensina. Como massoterapeuta, eu tenho trabalhado com a área de massoterapia em Portugal e vejo a dificuldade da ingestão de água. Sabemos que a água é vida e sem água o nosso corpo vai perecer. A pele, o cabelo, questão renal, tudo, o nosso corpo todo vai perecer por falta de água. E por diversas vezes eu tenho clientes que bebem 1 ou 2 copos de água durante o dia inteiro. Sentem muitas dores no corpo, musculares, dificuldades intestinais e também no sistema urinário. Voltar a beber água é algo que eu tenho trabalhado com eles de uma forma gradual. Nós vamos aumentando a ingestão de água conforme a quantidade de dias. Durante uma semana, 7 dias, vamos aumentar 500 ml. Ok. Na próxima semana, vamos um pouco mais. Até esse organismo se adaptar a beber pelo menos 2 litros de água durante o dia. Muitos clientes têm passado por essa fase de reaprender, reeducar e o seu organismo tem aprendido. Quando passam 21 dias de reeducação, passou esse período, o corpo já se adaptou, eles mesmos me testemunham que o corpo pede a água, eles sentem sede. E antes desse período de reeducação, não sentiam sede. Então isso é o poder da cura, da autogestão, da autossugestão, de sugerir para o seu corpo que ele precisa da água. E com isso vem a melhora intestinal, renal, do sistema urinário todo, pele, cabelo, todo o seu organismo sente uma melhora. Com um fator tão simples, ingestão de água. Um fator simples e rotineiro, corriqueiro, onde os países são mais frios. Países frios geralmente se ingere pouquíssima água e é um erro terrível. Mesmo em países europeus, onde há um frio, a necessidade de água do seu corpo continua a mesma. 2 litros, em média. No mínimo, 1,5 litro. O seu rim não vai parar porque você está bebendo pouca água e você está com frio. Seu sistema urinário não vai parar. Seu sistema circulatório precisa da água para continuar bombeando o seu coração e tudo circulando. Consequentemente, quando esses sistemas estão com pouca água, a sua musculatura vai ser tensa e também não há hidratação da pele e muito menos do cabelo e nem de unhas. Então você vai ter aquele pé trincado, rachado, aquela pele seca, o cabelo desidratado, mal-estar constante, muitas dores nas costas que são confundidas com dores de coluna e na verdade é o rim que está sofrendo pela falta de água. Ele está trabalhando, mas ele não tem o que processar. Isso é autocura quando nós começamos a ingerir e a sugerir para o meu corpo que ele precisa de água. E depois que ele aprende, ele vai te cobrar, você vai voltar a ter sede. Somente um exemplo. Vamos continuar aqui? Ok, vamos lá. Vamos falar um pouquinho da função do nosso cérebro. Eu vou ler esse texto para você que eu acho incrível. Foi publicado em 2015 por Gonçalves. A função do cérebro é gerar a cognição e a emoção humana a partir do registro sensorial e do estado corporal representado neuralmente, sintetizando as informações, criando uma representação interna da realidade externa e da nossa própria corporeidade e externando respostas motoras frente às demandas. As emoções podem ser compreendidas inicialmente como fenômenos cerebrais, amplamente diferenciados do pensamento, que contém as suas bases neuroquímicas e fisiológicas, e que preparam o organismo para a ação em resposta a um determinado estímulo interno ou desafio ambiental. Nestes termos, a emoção pode ser definida como um conjunto de reações químicas
neurais, subjacentes à organização de certas respostas comportamentais básicas e necessária à sobrevivência dos animais, ou seja, nossa sobrevivência. Resumindo, a emoção desempenha funções no processo de autocura, funções cruciais. Vou citar duas para você. A função protetora e a função de sobrevivência da espécie. Então, a emoção que nós geramos, elas são necessárias, porque ela nos protege e, ao mesmo tempo, ela diz que nós precisamos sobreviver. É automático. E dessa forma, defino que as nossas emoções possuem o poder de gerar ou de estimular o processo de cura. Exatamente. Aí vem a questão de gerar a cura, de gerir a forma que essa emoção vai ser sentida e como ela vai ser executada dentro do meu organismo. Que acontece da seguinte forma. Primeiro, vou te dar a orientação. O emocional produz a reação química que estimulará o próximo passo. Sentir, produzir. Vamos para o intelectual, onde produz o conhecimento através da racionalização do emocional. O que você sentiu, você vai ter que ir lá racionalizar e aprender com aquilo. Então, passa pelo emocional, passa pelo aprendizado, passa pela racionalização, então passa a ser intelectual e eu vou adquirir conhecimento. Para depois chegar no terceiro passo, que é onde produz o processo de evolução, gerando o entendimento que somos compostos de corpo, alma e mente e que ao equilibrarmos o emocional com o intelectual, com o aprendizado, abrimos caminhos para as energias geradoras da cura. Exatamente dessa forma. Sinto, sentir. Eu tenho que racionalizar no que eu senti, gerar um conhecimento daquilo e através daquilo trazer para a minha alma o que precisa ser gerado dentro da cura. É extraordinário, mas é real e faz parte da naturopatia, porque é tão natural do nosso corpo, do ser humano, sentir. Ok, agora eu vou falar para você como interligo tudo isso com a naturopatia. Eu interligo com a técnica de autocura, com a técnica utilizada chamada autopoiesis, que ela é comprovada cientificamente pelo cientista chileno Humberto Maturana. Um homem incrível que veio revolucionando. E aí todos sabemos que ele fez uma diferença enorme nesta área, não foi? Veio fazendo uma diferença gigantesca. E ele resumiu estas palavras de um simples gesto. Vou dizer para você, autopoiesis. Auto, para si, o que é para mim. Poiesis, criação. Isso vem do grego. Então, minha criação, o que eu crio, a minha realidade, os meus sentimentos, as minhas dores, elas são reais conforme eu as gero e eu posso gerir a cura através do entendimento, quando eu gerei conhecimento do que eu posso ou não fazer, o que eu devo ou não aceitar como cura ou como doença. Mas quando nós estamos falando na naturopatia e falando do bem-estar e gerar saúde e de prevenção, não, a doença deixa ela para lá. Nós queremos o lado bom e positivo. Não vamos chegar até ela, vamos prevenir através da autocura e através da naturopatia. Bem, os seres vivos são sistemas autopoéticos moleculares, ou seja, sistemas moleculares que produzimos para nós mesmos. É a realização da produção de si mesmo com sistemas moleculares constituídos do o viver. Assim já afirmou o biólogo e cientista. Segundo sua teoria, todo ser vivo é um sistema fechado que está continuamente criando a si mesmo e, portanto, se reparando, cuidando da própria manutenção e se transformando. É lindo, né? Nós sabemos que temos o poder de nos transformar, mudar quem somos, mudar a nossa saúde, mudar
tudo através do pensamento, e isso tudo de uma forma natural. Um exemplo simples dessa ideia seria o de uma ferida que se cura. Se cortou, lá vem o processo de cicatrização, houve uma ferida, então vamos lá para o emocional. Houve algo que feriu, sentiu, emoção. Entra num processo de cicatrização. Vamos para o intelecto. Aprender. As células já aprenderam a se curar. É um conhecimento. Nosso corpo já faz isso automaticamente. E depois finalizou, cicatrizou, ficou só ali uma marquinha chamada cicatriz, né? Então isso é o processo da autocura, que também pode ser totalmente gerido pelo poder que nós temos de fazer a diferença em si próprio. Os seres vivos, acrescenta, mantêm sua forma mediante o contínuo intercâmbio de fluxo de componentes químicos que são criados pelo próprio corpo. Humberto Maturana, ele bate em cima disso. Nosso corpo gera defesa. Ele já sabe o que fazer, ele já sabe se curar, ele sabe se proteger, ele sabe como se defender. E é dessa mesma forma que nós trabalhamos a autocura emocional. Dessa forma em que nós temos que aprender, sentir, racionalizar, passar para o conhecimento, colocar lá no seu intelecto que é aquilo que você já vai fazer para depois a cura estar evidente e mudar. Realmente mudar quem somos. Somos capazes e podemos. Assim, eu afirmo que a autocura ou a autogestão caminham em parceria com a naturopatia. Quando o ser humano compreende o poder que possui em si, potencializa os medicamentos naturais e de toda forma de naturopatia existente, gerando a cura em todas as áreas de sua vida. Isso é possível. É só crermos que podemos fazer e colocar em prática quando nós entendemos o poder que temos na autocura. Eu trabalho com a autocura, com a técnica de autopoiesis aproximadamente há 10 anos e trabalho com passos. Tenho um manual com 10 passos. Cada sessão que eu trabalho com os meus clientes, nós trabalhamos um passo, um processo de autocura. E é incrível que, por diversas vezes dentro desse processo, desses encontros que eu realizo, eu sempre estou utilizando produtos naturais, como os óleos essenciais, a aromaterapia, que nós vamos ali para produtos totalmente natural. Não é essência, é um produto natural mesmo, é um óleo essencial natural, em que por diversas vezes nós inalamos, aplicamos, que causa um relaxamento, um bem-estar. E também, por diversas vezes, as mulheres elas necessitam de alguns óleos especiais, que vai trabalhar também a parte hormonal, um equilíbrio respiratório, como o óleo de hortelã-pimenta, que é maravilhoso para abrir toda a via respiratória. Ao inalar, fazer conchinha, ele abre toda a sua via respiratória, é extraordinário. E são produtos extremamente naturais, hoje encontrado com uma facilidade incrível. E é evidente que quando nós estimulamos a nossa mente na área do respirar, do natural, do buscar o controle do nosso corpo, a autocura acontece. É um processo que passa a ser rotineiro, faz parte. O nosso corpo aprende a se defender, porque com o passar dos anos a humanidade começou a entender que ela não precisava deixar seu corpo reagir a algumas coisas, porque tinha medicamento para tudo lá na embalagem com tarjinhas vermelhas, tarjinhas pretas e etc. E passamos a ser totalmente dependentes daquilo. Mas quando nossa mente começa a entender o poder da naturopatia, o poder da autocura, o poder, como eu falei inicialmente, quando nós estamos falando o que a naturopatia trabalha. Olha, ela trabalha nutrição, dietética, jejum, massagem, hidroterapia,
manipulação do modo de vida, psicologia, aconselhamento, entre outros. É extraordinário, porque a autocura, a técnica de autopoiesis é um modo de sugestão para que o seu corpo reaja conforme a sua mente vai liberando aquelas energias e você vai entendendo o poder que você tem de ressignificar, de dar um novo sentido ao que você está passando, sentindo naquele momento. Emocional, mas tudo vai para o físico. Nosso corpo está interligado, somos corpo, alma e mente e é impossível não sentir as emoções nos ferindo no corpo. Quando não temos esse controle, quando não temos esse domínio, quando não temos essa técnica, quando não entendemos o poder que nós temos de sugerir para nosso corpo a cura, para nossa mente o autocontrole e a cura, o seu corpo vai sofrer. E quando nós entendemos isso, minimizamos toda aquela dor, mas aprendemos com ela, ressignificamos e caminhamos com saúde. Isso tudo é prevenção. Ainda mais que aprendemos a respeitar que o que o nosso corpo pede, o que ele precisa, ele dá sinais, muitos sinais. Aprendemos a entender os sinais que o nosso corpo dá. Inchaços, retenções de líquidos e etc. Tudo o corpo está falando o que está faltando. Uma pessoa que tem retenção de líquido, que incha até os joelhos, calcanhar, os pés está sempre inchado, o corpo está gritando com ela pela falta de água. Está ali gritando. Quero água, quero água, quero água. Vou reter, vou segurar, não vou soltar. E o inchaço vem, o mal-estar vem e vai desencadeando outras consequências. Tudo pelo fato de não estar trabalhando o natural da sua vida. Beber água, uma coisa tão natural, né? Que nós não deveríamos nem estar ensinando no ano de 2024 que um corpo precisa de água, que precisamos nos hidratar. Mas essa é uma realidade. E eu acredito que a naturopatia precisa avançar muito, porque ela é a primeira medicina, é a primeira que chegou e que nós precisamos valorizar. E a técnica que eu trabalho de autopoiesis, de autocura, faz parte, para mim ela está dentro da naturopatia, ela faz parte, ela é como se fosse filha. Posso considerar que essa técnica de autocura que eu trabalho é uma filha da naturopatia, um braço de alcançar, de gerar cura e de potencializar até mesmo aquele chazinho que a vovó fazia pra gente. Isso é real, necessário entendermos e colocarmos nosso coração nisso, ensinar as próximas gerações, ensinar os nossos filhos a valorizar o que é bom, o que é natural, o que realmente faz a diferença. E você quiser conhecer um pouquinho mais dessa técnica, quiser falar comigo, aí no último slide está o meu contato, meu e-mail e a minha rede social, meu Instagram. Fique à vontade para conhecer um pouco mais e gere a cura. Você tem o poder. Potencialize isso, equilibre isso dentro de você. Nós temos uma balança, é a hora de equilibrar e gerar essa cura. É possível. É tanto que eu vou falar um pouquinho mais aqui do nosso filósofo, do nosso cientista, porque ele também se considerava um filósofo. E ele foi extraordinário. Humberto Maturana foi extraordinário. Biólogo chileno Humberto Maturana, junto com um neurocientista britânico, na conferência do Prêmio Nobel. Olha essa imagem que você está vendo aí. Extraordinário, né? Isso foi em março de 2019. E ele estava falando da teoria da autocura, como o nosso corpo reage. E nós temos o poder de sugestionar, sim, que o nosso corpo gere a cura, que ele aceite produtos naturais e que ele potencialize esse produto natural. Ele foi aplaudido, muito ovacionado. Foi um homem incrível, com uma mente extraordinária, tá? E ele deixou aí uma fundação a todo vapor, levando o que ele nos afirmou. Além de uma definição para a vida, Maturana e Varela também explicaram a morte. Autopoiesis, diz Maturana, ele disse à BBC, tem de ocorrer continuamente, porque quando ela para, nós morremos. Ou seja,
poder de autocura tem que ser diário. Sugerir a cura para que o seu organismo reaja e gere isso dentro de si. O dia que paramos de gerar, que perdemos esse poder ou deixamos esse poder de lado, o nosso corpo vai perecer e nós morreremos. Que é algo natural, mas podemos ir muito além. E ele teve esse entendimento comprovado cientificamente, levou isso ao mundo inteiro. Ele falou muito sobre o jejum, sobre todas as áreas, aí como trabalhar isso dentro do nosso corpo. E se despediu de nós recentemente, partiu aos 92 anos, mas deixou essa comprovação científica. E é através dessa técnica que eu tenho trabalhado e visto resultados incríveis, extraordinários, mudanças de pensamentos e que geram a cura. Clientes, trabalho muito com mulheres que têm problemas de pele, alergias, coceiras noturnas, suores, mas quando passamos pelo processo de autocura, desses 10 passos, elas sentem a mudança, a sugestão da mente. É lógico que tem ali uma liberação de perdão, uma ressignificância de algumas coisas que passaram, às vezes até mesmo na infância, para que gere aquela cura. E é incrível como sentimentos não geridos, sentimentos não trabalhados, emoções guardadas como raiva, ira, vão interferir no seu processo de cura. E vai interferir de todas as formas. Então, por isso, eu acredito, amo e digo, a autocura faz parte da naturopatia, porque é natural entendermos as nossas emoções e passarmos por ela para uma evolução, gerando a cura. Agradeço a todos que estiveram comigo. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato. Até mais. Dê significado a tudo que você recebe, todas as suas emoções. Cure-se. Você é capaz. Um abraço.